Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 30 de maio, nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, a cumplicidade na obra do Senhor. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 7, autor, apóstolo Paulo, parte 1. Ó Senhor Jesus. O Senhor ele realmente quer mostrar para cada um de nós, né, a importância de Paulo, Senhor, não só trazendo para nós escritos, mas também que a Bíblia relata a história dele, sua conversão, sua vida, sua obra, seu posicionamento diante de Deus, Senhor Jesus. Ele passou por coisas difíceis, mas mesmo as dificuldades não fizeram com que ele desistisse, porque ele tinha clareza, ele tinha a direção de Deus e ele aprendeu a exercitar o Espírito. Ele aprendeu a palavra diretamente de Deus, ó Senhor Jesus. A gente pode dizer que foi um dos únicos, né, que realmente tomou toda essa palavra recebendo direto do Espírito, Senhor Jesus. Toda a palavra já está escrita, Senhor Jesus. Tudo foi mostrado para nós, revelado para nós. E hoje o Espírito está nos levando a ter comunhão, né, do ensinamento dos apóstolos, Senhor Jesus. Né, o que foi ensinado na palavra, hoje precisa ser a nossa diretriz, né, a nossa direção em todas as coisas. O Senhor está contando conosco, por isso realmente está mostrando para nós esse modelo. Alguém que não desistia, alguém que procurava ser fiel ao Senhor e à palavra. Ó Senhor Jesus, não só ele deu origem, né, a mais da metade dos livros do Novo Testamento, mas ele também, né, se entregou a essa realidade, né, gerando igrejas saudáveis com esses ensinamentos e graças ao Senhor. Hoje o Senhor tem restaurado isso no nosso meio. Vamos exercitar o Espírito e o Espírito vai nos conduzir a essa mesma linha. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, né, com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra. E também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 22, versículo 28. Ó Senhor Jesus. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A origem, criação e formação do apóstolo Paulo. Ó Senhor Jesus. A respeito da origem do apóstolo Paulo, sabemos que ele era israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele vinha de uma linhagem pura, pois tanto seu pai como sua mãe eram hebreus, circuncidado ao 8º dia, o que acontecia apenas com judeus legítimos, que seguiam a lei de Deus. Paulo era fariseu, uma seita bastante rigorosa. Quanto à justiça da lei, o apóstolo era irrepreensível. Verifica-se, portanto, que ele tinha altas credenciais. É o que lemos em Filipenses. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, como vemos em Atos 22. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Tarso era uma cidade grega dominada pelo Império Romano. Por essa razão, Paulo possuía cidadania romana. A cidade era a capital da Cilícia e famosa por seu intenso comércio, literatura e cultura. Uma curiosidade é que os tutores dos imperadores Augusto e Tibério eram de Tarso. Foi ali que Paulo aprendeu a fazer tendas,
seguindo o costume dos judeus de aprender algum ofício com seus pais. Isso lhe foi útil em Corinto, quando precisava ganhar dinheiro para se sustentar e fazer a obra de Deus. Ó Senhor Jesus! Já na idade escolar, Paulo foi educado em Jerusalém pelo renomado mestre do judaísmo, Gamaliel. A história aponta Gamaliel como um dos mais eminentes doutores da lei. As escrituras relatam que ele era moderado em suas opiniões e possuidor de grande sabedoria. Ainda assim, Paulo foi criado como um radical extremista. Ó Senhor Jesus! O fundador do Estado de Israel, em 1948, David Ben-Gurion, em seu livro O Despertar de um Povo, indica o apóstolo Paulo como o maior assimilacionista da cultura judaica, isto é, alguém que promoveu integração de raças e culturas diferentes para evitar conflitos na convivência. Segundo o autor, Paulo transformou os ensinamentos e a vida de um modesto judeu de Nazaré, referindo-se a Jesus, em um símbolo divino e fundador da religião cristã, que conquistou toda a Europa num curto espaço de tempo. Vemos, portanto, a obra de Paulo sendo reconhecida por um judeu, fundador do Estado de Israel. Ó Senhor Jesus! Nós estamos inseridos nessa empreitada para a concretização da obra que os primeiros apóstolos começaram. Portanto, o momento exige que avancemos, não que retrocedamos. Sendo assim, sigamos o exemplo de sacrifício e abnegação do apóstolo Paulo, oferecendo nossa vida ao Senhor para o Evangelho, a fim de que ele complete seu plano. Não sejamos enganados, deixando nossa pureza e simplicidade de lado, pois o tempo se abrevia. Coloquemo-nos ao lado do Espírito como a noiva e guerreira de Cristo, para pôr fim à rebeldia na terra e entregar o reino de volta a Deus Pai. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Quais eram as credenciais do apóstolo Paulo e o que nos beneficiou com isso? Ó Senhor Jesus! Paulo, ele realmente, ele tinha as credenciais como um hebreu, ele era legítimo, Senhor Jesus. E também era romano, de nascimento, de direito. Ó Senhor Jesus! Ele foi instruído, nas escrituras no melhor lugar, Senhor Jesus. E mesmo sendo judeu ali, conhecendo só as escrituras, ele buscava a vontade de Deus. E ele se entregava totalmente a ela, a ponto de perseguir a igreja, ao que ele considerava uma blasfêmia. Ó Senhor Jesus, que os judeus consideram até hoje. O que trouxe isso como benefício para nós? É que ele teve um encontro com o próprio Deus. Tudo isso foi a preparação de Deus para tudo aquilo que ele precisava fazer. Deus mostrou para ele, que ele ia aprender o que importava sofrer pelo nome do Senhor, e ele ia pregar o evangelho para gentios e reis. Então Deus preparou ele, e a gente vê também que ele, com muita humildade, Senhor Jesus, cada vez mais, quanto mais crescimento, mais humildade, ele procurava sempre seguir o Espírito, sempre o caminho do Espírito, sempre trazer ensinamentos saudáveis, e escreveu para nós muita coisa. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, muita revelação, e a gente também precisa hoje exercitar o Espírito, continuar, dar continuidade àquilo que Cristo começou realizando, aquilo que homens fiéis a Deus também deram continuidade, e hoje o Senhor está restaurando tudo isso. A igreja, a gente precisa dar a visão da igreja, uma visão muito maior do que existe hoje. Hoje ainda existe um conceito muito mundano a respeito da igreja. A gente precisa realmente de um conceito mais espiritual. A gente tem que perceber que a igreja está aqui para cumprir a vontade de Deus. A igreja é uma esfera, e eu preciso me manter no Espírito, Senhor Jesus, não para fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer, e eu tenho que estar disposto a pagar o preço necessário para que a vontade de Deus seja cumprida e o reino de Deus venha, Senhor Jesus, e a gente também seja inserido nele, graças ao Senhor. Meu ponto-chave de hoje: aprender a nos entregar totalmente ao Senhor e à sua obra. Ó Senhor Jesus! É isso que a gente tem que aprender com o modelo de Paulo. Se a gente realmente quer avançar, o irmão fala isso na mensagem, realmente quer avançar, a gente precisa de modelo. Muitas vezes a gente fica olhando muita teoria, Senhor Jesus, mas a gente vê alguém botando a mão na massa, e Deus abençoando. Então a gente também vê, eu também posso dar passos de fé, Senhor Jesus. Todos nós, Deus nos colocou ali no mesmo patamar, somos todos irmãos, mas óbvio que o Senhor deu encargos diferentes para cada um. O que a gente precisa realmente é aprender a exercitar a nossa função no Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente tem que ver tudo isso, a vida de Paulo, o encargo de Paulo. Senhor Jesus, que era sempre mostrar a palavra, ele como judeu. A gente viu ali em Romanos, Deus não abandonou o povo judeu. Tanto que ele era judeu e estava ali. Senhor Jesus. Deus queria que o povo judeu desse continuidade
Né? Hoje, graças ao Senhor, até hoje tem vários judeus que acabam se convertendo ao Senhor, acabam vendo ali, né? Acabam realmente percebendo o Espírito. Outros não, ficam apenas tomando conceitos, assim como o irmão citou aqui, né? O trecho que o irmão leu no livro cita várias outras coisas, mas vamos colocar aqui os pontos principais. Até mesmo, né, o Ben-Gurion, que nesse livro, O Despertar de um Povo, ele falou que Paulo, ele era um homem, ele era um judeu, Senhor Jesus, e ele era realmente, ele acreditava nesse negócio de Cristo, né, a ponto de pegar esse homem comum, né, uma pessoa modesta, né, e fazer ele um símbolo divino, né, e criar uma religião. Então, para eles, Paulo foi meio doido, né, Senhor Jesus, mas um judeu de grande capacidade, ó Senhor Jesus, né, e ele pôde pegar toda a questão judaica ali, do amor, né, o amor de Deus e tal, e pegar tudo isso e conciliar com as outras pessoas e elevar Cristo a um status divino, Senhor Jesus. Eu já vi, né, acho que eu já comentei isso aqui no canal algumas vezes, que eu já vi comentários, né, falando a respeito de Cristo, documentários mesmo, pegando fatos históricos, né, não feitos por cristãos genuínos, pessoas que pegaram fatos históricos ali e querem mostrar que a Bíblia ela é um pouco exagerada, mostrar que a Bíblia é um relato de pessoas que quiseram elevar uma pessoa a um status de divindade, Senhor Jesus. Ou seja, quer colocar, né, o cristianismo, a fé cristã, no mesmo patamar de qualquer outra cultura. Né? A cultura grega inventou seus deuses, tem a cultura hindu, tem a cultura nórdica, egípcia e por aí vai. O cristianismo está no mesmo patamar, né? Budismo e tudo igual, Senhor Jesus. Então a Bíblia é um relato exagerado de pessoas que quiseram endeusar e tal, ó Senhor Jesus. Mas aí é que está, ó Senhor Jesus. Paulo, ele não foi convencido, né, por uma narrativa, ele não foi convencido por algo que ele achou bonito, mas o próprio Deus. A gente vê ali, né, e como mostra no dia de hoje, né, a origem de Paulo, sua criação, sua formação, sua morte. No Novo Testamento é o único que tem esses detalhes. Até mais para no livro de Atos a gente começa ali vendo, né, Pedro, João, e depois acaba, Senhor Jesus. Né? Mas Paulo começa, ele lá desde jovem, depois mostra a sua conversão, mostrando que ele perseguia os irmãos, depois um dia o próprio Jesus aparece para ele. Né? Ele relata isso. Um dia ele estava ali, caminha ali, vê uma luz, caiu do cavalo, e falou, Senhor, quem és tu? Ele reconheceu, olha, é um ser divino que está aparecendo diante de mim. Senhor Jesus. E ele vê isso, fala, quem és tu, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas ele estava perseguindo quem? Os cristãos. E isso mudou radicalmente a vida dele, né? Aí Jesus manda lá Ananias, que mesmo ali com um pouco de receio, mas obedecendo ao Espírito, foi. E Paulo foi batizado em nome de Jesus, né? E seguiu ali, né, para outros lugares ali, aprendeu, né? Depois foi discutir, quis usar seu conhecimento, depois aprendeu, opa, não é por aí, tem que ser pelo Espírito. Esse versículo que a gente leu hoje, né, para ler com oração, né? O que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Senhor Jesus, ele tinha um status no povo judeu, até mesmo com o romano. A gente viu aqui, né, a importância de Tarso, né? Senhor, de Tarso ali era uma cidade grande, cheia de cultura, de literatura, era a capital da Cilícia, era uma província romana. Senhor Jesus, a gente viu ali, né, tem Atos ali que alguém fala, olha, você é romano? Olha, eu também sou, eu paguei por isso, né, querendo descaracterizar Paulo. E Paulo falou assim, não, eu sou de nascença, sou romano de nascença, eu fui criado nisso daí. Né, ou seja, eu não sou cidadão romano, eu não estou recebendo os benefícios, né, dos romanos, porque eu quis, porque eu achei bonito, é uma cultura boa. Senhor Jesus, não, eu tenho isso por direito. Senhor Jesus. Hoje muitos declaram, não, hoje o Brasil, hoje tem muitos, né, assim como outros países, não, é um país cristão. Mas muitos ficam aí, não, eu moro num país cristão, tem Cristo, tem Deus e já está bom. Senhor Jesus, não, a gente tem que ver que de fato nós somos cristãos, porque nós recebemos Cristo. Senhor Jesus. É algo que a gente recebeu através do novo nascimento. A gente creu no Senhor. Senhor Jesus. E o Senhor está mudando a nossa vida. A gente não pode simplesmente fazer eu sou cristão porque eu tenho uma posição, porque eu tenho um emprego, porque isso, porque toda a minha família está aqui, não sei o que. Senhor Jesus. Não, a gente tem que realmente ver que Cristo, Ele quer mudar a nossa vida. Então mostrou toda a legitimidade de Paulo, né? Circuncidado ao 8º dia.
Só se fosse legítimo mesmo, né? Alguém que realmente cumprisse a lei de Deus ia fazer uma coisa dessa. Senhor Jesus. Então, mostrou toda essa questão de Paulo. Ele mostrou quanto a lei, ele tinha um zelo pela palavra de Deus. E ele perseguia a igreja por causa disso. Então hoje a gente vê pessoas que gostam de discutir a palavra, tem conhecimento e tal, mas muitas vezes não tem zelo pela palavra. Paulo, ele tinha um zelo, né? Ou seja, o que ele viu acontecendo, pessoas crendo em Jesus, ele achou isso uma tremenda afronta contra Deus e resolveu fazer alguma coisa. Aí eu pego novamente o exemplo de Davi, né? Tava lá o Golias lá, né? Filisteu lá falando, né, que o povo de Deus era fracote e tal, e estava ofendendo. E Davi chega e fala: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército de Deus vivo? E ele foi lá, né, e falou: olha, eu vou derrotá-lo não é com espada, com lança, não é com arma. O que eu vou derrotar ele é no nome do Senhor. Ele com uma pequena pedra, né, uma só, pum, derrubou o Golias. Então ele foi na confiança de Deus. E hoje, da mesma forma, né, a gente não pode olhar a palavra e simplesmente ver, é mais uma palavra. Não, a gente precisa realmente ver a palavra e reagir. Paulo, ele era assim. Ele via a palavra, mas ele não ficava quieto. Ele via pessoas falando cristianismo, falando que veio o Cristo. Não, isso é uma blasfêmia. E resolveu tomar uma atitude contra isso. E aí ele viu que ele blasfemou contra Deus. E aí ele se considerava devedor. Ó Senhor Jesus. Né? Ele viu que ele foi criado, recebeu a lei, né, de Gamaliel, que era alguém que tinha uma opinião moderada, tinha grande sabedoria, mas Paulo foi criado como um extremista radical. Ele tomou o extremo da palavra. Ele recebeu a palavra com tanta clareza, com tanta realidade, que ele viu, olha, é isso aqui ou nada, né? Senhor Jesus. E hoje a gente também precisa tomar a palavra com moderação. Senhor Jesus. Né? Paulo, depois com muita sabedoria, a gente vê ele usando as situações, né? Vê lá em Atenas, lá revoltado com a situação, não mandou descer fogo do céu. O que ele fez foi pregar para as pessoas: olha, vocês têm ali um Deus desconhecido? Porque ali a religião deles, né, eles ficavam com medo de esquecer algum Deus, então fizeram um altar para um Deus desconhecido. Se esquecer de alguém, está incluído ali. E Paulo aproveitou isso, Senhor Jesus, ou seja, já com mais sabedoria, né, com mais vivência diante do Espírito, ele aproveitou, ele aprendeu a aproveitar as situações e pregar a Cristo. E hoje nós também precisamos aprender através do Espírito. Senhor Jesus. Hoje as pessoas, né, os judeus veem a grande capacidade de Paulo, mas veem que ele se perdeu, porque veio falar de um homem, elevar um homem ao status de Deus, né? Ó Senhor Jesus, mas, né, um dia Cristo vai aparecer e os judeus vão poder realmente reconhecer: olha, realmente o Cristo já veio, a gente não percebeu. Ó Senhor Jesus. Mas hoje o Senhor realmente está nos chamando, né, para a vida da igreja. Nós fomos inseridos, né, na obra que começou, né? Tinha algo no começo e Paulo veio trazendo esse ensinamento, conservando o Espírito, conservando a palavra de Deus. Ele viu que ele era zeloso, ele era contra aquilo que Deus estava fazendo. Mas depois ele não ficou ali, né, no mais ou menos, poxa, eu era contra, agora não sou contra, já está bom. E como eu estou sempre citando aqui, né, muitos cristãos pensam: olha, eu sou uma boa pessoa, não faço mal para ninguém, né, conheço a Bíblia, participo das reuniões, contribuo aqui e ali, já está ótimo. Senhor Jesus, então a gente precisa realmente perceber que Deus, ele tem um propósito e eu preciso estar inserido nele. Eu não posso estar à margem, apenas observando as coisas, julgando certo e errado. Senhor Jesus, eu preciso realmente estar inserido nessa vontade. Se Deus está fazendo algo, eu quero estar incluído naquilo que Deus está fazendo. Se Ele está falando, eu quero ouvir. Se Ele deu uma ordem, eu quero obedecer. Eu quero conhecer mais esse Deus, eu quero saber aquilo que está no seu coração. Ó Senhor Jesus. E o Senhor está mostrando para nós que Ele precisa da igreja. A igreja é que vai cumprir todas as coisas, mas não sozinha. É por meio do Espírito. Por isso que Ele nos deu o Espírito. Está mostrando para nós que a igreja, ela não é o fim. Para muitos cristãos hoje a igreja é o fim. Eu já criei, já estou na igreja, já está ótimo. Não, a igreja ela é um meio. Deus colocou a igreja aqui para nos aperfeiçoar. Através da igreja, o Espírito pode falar conosco e não deixar com que a gente seja cristãos individuais, espalhados por aí, cada um com sua cultura, e dizer: não, eu tenho uma cultura cristã. Senhor Jesus, não, o Espírito está nos colocando juntos para a gente realmente representar Cristo. E aí a gente vai passar por dificuldades, por situações,
por diferenças de pensamento e várias outras coisas, mas tudo isso é para a gente ir diante de Deus. Quando você está sozinho na sua casa, lendo a palavra, você é o super-herói. Mas quando você começa a cuidar de outros, você vê que talvez essa realidade não esteja tão consolidada quanto você imagina. Por isso a gente precisa realmente não tomar Deus como uma cultura, algo que você já está acostumado a fazer aqui e ali, sem hoje, mas realmente alguém precisa se entregar, ter zelo. Né? E o Senhor já mostrou para nós, né, que Ele ele veio para nós, né? Paulo fala que Ele quer nos apresentar como igreja, né? Virgem, pura, simples, há um só marido que é Cristo. Ele fala que no zelo, né, Senhor Jesus, ele zela por nós com o zelo de Deus. Ele quer nos conservar diante do Senhor. O Senhor, Ele nos ama. Deus, Ele olha para a igreja e vê a igreja como algo maravilhoso, como a sua esposa, como a coisa mais linda da terra. E nós somos tão imperfeitos, né? Tanta decepção. Mas o Senhor, Ele quer mostrar para nós, olha, que vai muito mais além de cultura ou de ensinamento. Hoje muitos cristãos querem mostrar cultura de igreja. Olha, isso aqui é tradicional, isso aqui é pentecostal, isso é neopentecostal, isso é isso, isso é aquilo. O Senhor não quer a gente ir no meio de culturas, Ele quer que a gente realmente tenha comunhão com Deus. Senhor Jesus, que a gente aprenda, né, a receber as coisas de Deus e fazer aquilo que Deus necessita. A gente vai pôr um fim um dia, né, como uma noiva, como uma guerreira, vamos pôr fim à rebeldia da terra, entregar o reino de volta a Deus, Senhor Jesus. E não basta só fazer obras exteriores. Deus, Ele quer uma igreja constituída interiormente. Por isso que Paulo fala, olha, o que antes para mim era lucro, né, entre os judeus ele estava lá no topo, né, Senhor Jesus, mas ele considerou isso como perda. Ele viu que muito tempo ele perdeu, ele podia estar realmente fazendo mais a vontade de Deus, por isso que ele se entregava, ele não perdia tempo, né? Era apedrejado, estava lá todo surrado, todo arrebentado, mas já levantava e já confiava em Deus e bola para frente. Ele não desistia, ele teve muitos motivos para desistir, Senhor, mas ele não desistiu porque ele compreendeu que a vontade de Deus precisava ser feita. E hoje nós, como cristãos, a gente precisa perceber, né? Muitos ali vão desistindo, vai diminuindo o ritmo, isso e aquilo. Pensa, não, já fiz demais pelo Senhor. Olha, se você tivesse realmente feito, Jesus já tinha voltado. Mas se Ele não voltou ainda, dá tempo de me arrepender, dá tempo de ir diante do Senhor. Hoje, de vez, a gente quer julgar muito se o outro está fazendo a vontade de Deus, se não está. Senhor Jesus, às vezes outros podem estar cumprindo a mesma coisa que você, mas de maneira diferente, né? Se todos fossem olhos, né, o que seria do ouvido? Se todos fossem ouvido, o que seria da boca? Né? O Senhor, Ele tem uma ordem para cada um de nós e a gente precisa buscar. E o Senhor tem nos encorajado, né, nessas últimas semanas. Né? Paulo ali em cadeias, mas ali procurando sempre aperfeiçoar os irmãos, né? Mandava carta, vem aqui, traz isso, traz fulano. Olha, eu quero instruir você quanto às coisas da igreja. Mandava Timóteo para cá, para lá, olha, vai lá, porque você vai ensinar. Olha, você tem o mesmo propósito, você tem o mesmo coração. Senhor Jesus. Eu podia chegar e falar, olha, minha carreira acabou, estou na cadeia, não tem mais nada o que fazer. Mas não, ele continuava. Senhor Jesus, com o mesmo encargo. E é isso que você está mostrando para nós, olha, hoje o Senhor está dando para nós uma palavra. Talvez o mundo não vá reconhecer. Como mostrou aqui, né? Ben-Gurion reconheceu, né, todo o trabalho de Paulo. Senhor Jesus. Mas talvez o mundo olhe para nós e não reconheça. Entre tantos grupos cristãos que tem por aí, talvez a gente não seja dos grandes. Senhor Jesus, mas o Senhor, Ele quer entregar para nós algo através do Espírito. Senhor Jesus. Ele precisa realmente, né, perceber que, olha, assim como Paulo, né, foi relatado ali todo o seu viver, Deus separou Paulo para poder mostrar tudo isso para nós, mas hoje Ele nos separou com os trabalhadores da última hora. Senhor Jesus, a gente vai ter uma oportunidade que muitos cristãos não tiveram, ou até mesmo não vão ter, de realmente nos encontrar com o Senhor nos lugares celestiais. Né? Aqueles que vão ser arrebatados vivos têm uma porção especial. Senhor Jesus. Aqueles que são os trabalhadores da última hora vão ser os primeiros a receberem a paga. Né? O Senhor começa pelos últimos, vai até os primeiros. Senhor Jesus. E o Senhor está dando para nós, né? Vai dar para nós o mesmo que deu para Paulo. Né? É o mesmo pagamento. Senhor Jesus. Se Paulo tinha essa esperança ao final da sua vida, né, de ter combatido o bom combate, de ter guardado a fé, né, e perceber que a coroa da vida estava guardada para ele, não só para ele, mas para todos aqueles que amam a vinda, nós também precisamos ser esses. Senhor Jesus. Talvez a gente não vai executar um bom trabalho como aqueles do início,
mas a gente precisa executar todo o trabalho. Os trabalhadores da última hora não podem deixar nada para o dia seguinte. A colheita é feita num dia só. A gente tem que perceber. Olha, a vontade de Deus está sendo feita. Foi feita durante muito tempo pelos seus servos, durante as eras. E hoje nós somos os trabalhadores da última hora. Temos uma hora para trabalhar e temos que produzir o mesmo. Porque a gente precisa completar tudo. Essa última hora é para se entregar totalmente para que a obra de Deus seja cumprida. Paulo cumpriu todas as coisas e deixou, algo para aqueles que virão depois. Nós não vamos ter ninguém depois de nós. Senhor, a gente vai completar tudo e entregar tudo na mão de Deus. Por isso que hoje realmente a gente tem que perceber, que nós somos inseridos nessa empreitada para concretizar, para tornar real aquilo que foi iniciado. Deus, ele começou a boa obra, ele há de findar, mas ele conta conosco. Mas como? Em obediência ao Espírito. Assim como Paulo foi obediente, se entregou totalmente até cumprir aquilo que era necessário, nós também. E aquilo que a gente vai cumprir é a volta do Senhor. A gente possa estar atento a isso e prestar mais atenção, que a gente ainda vai continuar ainda um pouco mais na história de Paulo, para a gente poder compreender mais e tomar mais esse encargo de maneira espiritual, real, e produzir aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.